Queridos irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Espero que neste momento todos estejam bem guardados, apesar das lutas e das dificuldades, protegidos debaixo das poderosas mãos do nosso Deus. E o tema que nós queremos trabalhar aqui hoje é o dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo, né? É um tema que tem causado dúvida em muitos irmãos, em muitas pessoas. Então nós queremos de forma resumida passar aqui um pouco sobre o que é o dispensacionalismo. Não temos a intenção de abordar todo o assunto, até porque esse assunto tem várias vertentes. Também não temos a intenção de julgar se está certo ou se está errado, mas apenas de expor um pouco dessa teoria muito interessante, muito importante também na história da igreja até hoje, né? O dispensacionalismo, ele é uma forma de leitura e interpretação da Bíblia, onde a obra de Deus e seus propósitos para a humanidade se divide em diferentes períodos de tempo ou eras, né? Esses períodos de tempos e essas eras são chamados de dispensações. Cada uma começando com um acordo, uma aliança de Deus com o homem. Esse acordo é seguido de promessas e também seguido do juízo de Deus sobre o homem, porque ele não cumpriu os acordos, né, da aliança estabelecida. E essa doutrina do dispensacionalismo ela tem influenciado praticamente toda a igreja evangélica, né, atual, principalmente os pentecostais, e hoje talvez o maior expoente da doutrina dispensacionalista seja a Igreja Assembleia de Deus, né, que inclusive tem nos seus estatutos, na sua declaração de fé, os termos concernentes ao dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele é marcado por algumas premissas muito básicas, né? As premissas que caracterizam basicamente essa doutrina são as seguintes. A primeira premissa é de uma interpretação bíblica completamente literal das Escrituras, em particular das profecias, né? Isso significa que cada palavra que está escrita deve receber o significado corriqueiro, este significado comum que essa palavra tem no dia a dia. Símbolos e figuras de linguagens devem ser interpretados de forma simples e óbvia, ou seja, de forma literal. A segunda premissa distintiva do dispensacionalismo é a separação entre Israel e a igreja no plano de Deus. Dessa forma, há um destino diferente para Israel e para a igreja. É uma subdivisão entre cumprimentos físicos para Israel e cumprimentos espirituais para a igreja. Então há essa diferença de tratamento. Deus vai tratar Israel diferente, principalmente de forma física, do que trata a igreja. Então essa é a segunda marca distintiva do dispensacionalismo, né? O dispensacionalismo ele surgiu em 1875. Como doutrina, ele é uma doutrina muito nova no meio evangélico. Surgiu com um advogado e teólogo chamado John Nelson Darby, e no mesmo período ganhou força com também advogado e teólogo Scofield, né? Que inclusive o Scofield criou uma Bíblia para esta finalidade, uma Bíblia para tratar, para ensinar, né, uma Bíblia com anotações próprias sobre o dispensacionalismo. No nosso meio, atualmente, a doutrina ela ganhou ainda mais força, se tornou mais forte, com os filmes do Tim LaHaye, aquela série de filmes chamada Deixados para Trás. O Tim LaHaye, que é um teólogo, essa série de filmes que de fato é uma ficção, né, mas não deixa de ter ali a base doutrinária e uma explicação do que eles pensam sobre o que é o dispensacionalismo. Então, como nós dissemos que o dispensacionalismo entende que o plano, as tratativas de Deus com o mundo são dispensadas em tempos, né? Eras chamadas dispensações, nós podemos identificar no dispensacionalismo 7 dispensações, que são as seguintes. A primeira dispensação ela é chamada de dispensação da inocência.
É aquele período que está registrado em Gênesis, a partir do capítulo 1, versículo 28, até o capítulo 2, versículo 17. Essa dispensação, ela abrangeu o período de Adão e Eva no Jardim do Éden. E nessa dispensação, os mandamentos de Deus eram povoar a terra, dominar a terra, ter domínio sobre os animais, cuidar do jardim e abster-se de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Deus advertiu contra o castigo da morte física e espiritual pela desobediência. Essa dispensação ela foi curta, ela foi levada ao fim pela desobediência de Adão e Eva em comer do fruto proibido e a sua consequente expulsão do jardim. A segunda dispensação ela é chamada de dispensação da consciência. E ela dura aí cerca de 1.600 anos, talvez um pouco mais de 1.600 anos, a partir do momento da expulsão de Adão e Eva do jardim até o dilúvio, ali em Gênesis. Né? Essa dispensação demonstra o que a humanidade fará se abandonada à sua própria vontade e consciência, as quais foram contaminadas pela natureza do pecado herdado. Então por isso se chama dispensação da consciência. A terceira dispensação é a dispensação do governo humano, a qual começa em Gênesis 8, onde Deus tinha destruído a vida na terra com o dilúvio, salvando apenas uma família para reiniciar a raça humana, né? A família de Noé. E nessa dispensação Deus fez uma aliança com Noé e fez algumas promessas e comandos a Noé e a sua família. Contudo, os descendentes de Noé não se espalharam e encheram a terra como Deus havia ordenado, assim falhando na sua responsabilidade nessa dispensação. Cerca de 325 anos depois do dilúvio, os habitantes da terra começaram a construir uma torre, um grande monumento à sua solidariedade e um monumento ao seu orgulho. Então Deus deu fim a essa construção que está registrada em Gênesis, no capítulo 11, criando diferentes idiomas e reforçando o seu comando de encher a terra. O resultado então foi o surgimento de diferentes nações e culturas, e a partir desse ponto os governos humanos passam a ser uma realidade. Então essa dispensação ela é chamada de dispensação do governo humano. A quarta dispensação, ela é chamada de dispensação da promessa. Ela começou com a chamada de Abraão, ou com a aliança abraâmica, né? E continuou através das vidas dos patriarcas, terminando com o êxodo do povo judeu do Egito. E essa dispensação tem um período de aproximadamente 430 anos. Durante essa dispensação, Deus desenvolveu uma grande nação que ele havia escolhido para o seu povo. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 12 até Êxodo capítulo 19, versículo 25. E a promessa durante a dispensação da promessa foi toda a promessa feita na aliança abraâmica, a promessa que Abraão recebe ali. Então, a partir disso, nós temos a quinta dispensação, que é chamada dispensação da lei. Ela durou quase 1.500 anos, desde o Êxodo até ser suspensa após a morte de Jesus Cristo. Essa dispensação, segundo os dispensacionalistas, continuará durante o milênio, claro, com algumas modificações, pois durante a dispensação da lei, Deus lidou especificamente com a nação judaica através da aliança mosaica, a aliança de Moisés, ou a lei, encontrada em Êxodo capítulo 19 até o capítulo 23. Essa dispensação envolvia a adoração no templo, dirigida pelos sacerdotes, com mais direção dada através dos porta-vozes de Deus, os profetas, e eventualmente, devido à desobediência do povo à aliança, as tribos de Israel passam a perder a terra prometida e foram submetidos à servidão, submetidos à escravidão. Então essa é a dispensação da lei, a quinta dispensação. A sexta dispensação é a dispensação na qual vivemos hoje. É a dispensação da graça.
ela começa com a nova aliança no sangue de Cristo. Esta chamada Era da Graça também é conhecida como Era da Igreja, né? Ela está retratada também entre a semana 69 e a semana 70 de Daniel, lá no capítulo 9. Ela começa com a morte de Cristo e termina com o arrebatamento da igreja, registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Então é a dispensação que nós estamos vivendo nela hoje. Essa dispensação é mundial e inclui tanto os judeus quanto os gentios. A responsabilidade do homem durante a dispensação da graça é crer em Jesus, né? O Filho de Deus, e nessa dispensação o Espírito Santo habita os crentes como Consolador, conforme está registrado em João, capítulo 14, versículos do 16 até o versículo 26. Essa dispensação tem durado mais de 2000 anos, e de fato ninguém sabe quando ela vai acabar. Sabemos, no entanto, que acabará com o arrebatamento da igreja ao céu com Cristo, né? O arrebatamento da igreja ao céu com Cristo, de todos os crentes nascidos de novo. Após o arrebatamento, nós teremos os juízos de Deus, né? Com a duração de 7 anos, ou seja, a chamada grande tribulação. Aqui também é um ponto em que os dispensacionalistas começam a se dividir, porque hoje nós conhecemos 7 tipos, hoje nós conhecemos 3 tipos de dispensacionalistas. Nós conhecemos o dispensacionalista clássico, o dispensacionalista revisado e o dispensacionalista progressivo. O dispensacionalista progressivo é o mais atual, o mais moderno, tentando entender as ideias de outras correntes teológicas e fazendo uma reinterpretação, por assim dizer, do que é o dispensacionalismo. O dispensacionalismo clássico, que é o dispensacionalismo vivido pela maior parte das igrejas evangélicas pentecostais de hoje, como eu já disse antes, principalmente o maior expoente, as Assembleias de Deus, eles tentam situar 2 grandes eventos na história mundial, né? Como nós dissemos aqui, que essa 6ª dispensação, nós não sabemos como ela vai acabar, né? Mas, de fato, ela vai acabar, ela acabará com o arrebatamento da terra ao céu, né? Com Cristo, de todos os crentes nascidos de novo. Então, e também a consequente tribulação, grande tribulação. Os dispensacionalistas tentam situar esses eventos importantes. Então eles tentam situar, por exemplo, a grande tribulação, né? O arrebatamento em relação à grande tribulação. Se ele acontece antes da grande tribulação, se ele acontece no meio da grande tribulação. Então nós temos o dispensacionalismo pré-tribulacionista e o dispensacionalismo mesotribulacionista, ou seja, o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação, da grande tribulação, ou o arrebatamento da igreja acontece durante a grande tribulação. E aí então nós temos também a segunda vinda de Cristo e a relação que isso tem com o milênio, né? Então, Cristo vem antes do milênio ou ele vem após o milênio? A segunda vinda de Cristo se dá antes do milênio ou ela se dá após o milênio? Então, sendo assim, nós teríamos aí, por exemplo, o dispensacionalista, que entende que os tempos, as tratativas de Deus são separadas em tempos, o dispensacionalista pré-tribulacionista, pré-milenista, né? Que seria o que é basicamente as Assembleias de Deus e outros grandes nomes do pentecostalismo moderno, né? Do pentecostalismo atual. Ou o dispensacionalista mesotribulacionista, pré-milenista ou pós-milenista, se referindo, claro, à vinda de Cristo antes ou depois do milênio. Então esses são alguns detalhes que depois vão precisando ser
melhor explicados, mas não é o fato desse momento aqui agora. E por fim nós temos a 7ª dispensação, que é a dispensação chamada dispensação do reino milenar de Cristo. E terá exatamente a duração de 1000 anos, por isso a dispensação milenar, dispensação do reino milenar. São 1000 anos enquanto o próprio Cristo reina sobre a terra. Este reino cumprirá a profecia para a nação judaica de que Cristo voltará e será o seu rei, né? O rei do povo judeu, o rei da nação de Israel. E as únicas pessoas autorizadas a entrar no reino são os crentes, nascidos de novo durante a idade da graça. E também os sobreviventes justos dos 7 anos da grande tribulação. Nenhuma pessoa descrente terá acesso a este reino, e Satanás será preso durante esses 1000 anos, e este período termina com o julgamento final, anotado lá em Apocalipse capítulo 20, versículos do 11 até o 14. Então, depois desse período, o mundo é destruído pelo fogo, e vem então novos céus e nova terra, conforme Apocalipse 21 e Apocalipse capítulo 22. Né? Eu espero que eu tenha me fazido entender pelos meus irmãos que estão assistindo nesse momento. Contudo, esta não é a posição das igrejas ortodoxas reformadas, das igrejas tradicionais. Né? A posição das igrejas ortodoxas tradicionais e das igrejas provenientes da reforma é o aliancismo, ou também chamada doutrina do pacto. Né? Ou seja, a crença num Deus que tem um pacto único, que não tem eras separadas, que trata com um único pacto, com um único povo, onde ele diz, eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, e isso se concretiza em Cristo, não havendo a separação nem entre a igreja e nem entre os judeus, desde o início do mundo até o fim, quando houver o juízo final, é um único pacto, é Deus sendo Deus de todo o seu povo, e todo o seu povo servindo ao seu Deus em um pacto único. Né? Dessa forma, o que acontece no Antigo Testamento, inclusive as profecias, são interpretadas como figuras daquilo que se cumpriria em Cristo e a igreja. Né? Isso é um pouquinho só do que é o aliancismo, que é completamente contrário do dispensacionalismo. Né? O aliancismo ou a doutrina do pacto é basicamente da igreja calvinista, dos presbiterianos, da igreja luterana e das demais igrejas ortodoxas e as igrejas mais tradicionais que vêm afluindo do período da reforma. No mais, eu gostaria de deixar essa explicação para os irmãos e que Deus possa estar abençoando a todos. Muito obrigado por assistir, e nós queremos continuar trazendo mais informações acerca disso para todos nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.